Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Espíritos. Pessoal, mais uma vez atualizando vocês, eu estou em processo de mudança, né? Arrumando, organizando as coisas. Então, os cenários estão mudando um pouco, mas cá estamos para nós fazermos o nosso delicioso estudo, ok? Hoje vamos continuar a partir da questão 90, tá? Então, roda a vinheta. Pessoal, vamos lá. Questão 90. Ele fala o seguinte: o espírito que se transporta de algum lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar aonde quer ir? Então ele faz a questão, né? Uma dúvida que é interessante. O espírito ele tem essa noção de tempo e de espaço do momento que ele se transporta para outro lugar, né? Se ele sabe a diferença, se ele sabe exatamente quanto é. E aí ele fala aqui, ó: dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, interdar-se da distância que percorre. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Então aqui ele aponta dois pontos. Primeiro, que depende muito se o espírito é mais depurado, né? Ou seja, já é mais evoluído, vamos dizer assim, ou se ainda ele é um espírito que está no começo da evolução, né? Mas pode sim, ele pode se inteirar, saber, né, qual é a distância que ele fez ali de um caminho para outro, como também ele pode simplesmente deixar que se desapareça e não pensar nessas coisas. Então é uma coisa e outra, tá? E aí a pergunta 91 é a seguinte: a matéria opõe obstáculos aos espíritos? Ou seja, a matéria pode ser algo que impeça os espíritos, né, ser um obstáculo para os espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Então, gente, isso já é uma coisa que a gente nem sempre tem tanta noção, né? Enquanto para nós, água, ar, fogo e a matéria, né, seja uma parede, um bloco de concreto ou uma montanha, nos impede. Mas agora o espírito não impede. Tudo para eles são acessíveis. E isso é maravilhoso. Aí, pessoal, pergunta 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Gente, isso é uma coisa muito discutida, eu percebo hoje nas vertigens espiritualistas, principalmente. Se, né, tem gente que acredita que nós somos um fragmento, então outras partes têm outros de nós vivendo outras realidades paralelas, né? É alguma coisa relacionada ao multiverso, né? Se vocês pesquisam, vocês podem dar uma olhada, né? Ou seja, que existem vários de nós vivendo vidas diferentes, né? Várias pessoas que são nós vivendo outras vidas, outras situações. E aqui ele pergunta, né, se um espírito pode se dividir ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo, né? E aí, olha só que incrível. Essa resposta para mim é maravilhosa. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente, no entanto irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Então, gente, eu já vi até algumas pessoas espiritualistas afirmando que existem, né, que nós tem outros fragmentos de nós existindo em outros pontos, vivendo outras vidas. Não, isso não existe, tá? Existe cada espírito, ou seja, o seu espírito e o meu espírito são únicos. Só existe um de nós. Porém, nós podemos irradiar para muitos espaços. Então, por exemplo, gente, Jesus, ele está aqui comigo agora, está aí com você na tua casa e está lá com um cara na Índia, entende? Mas só é um Jesus, não é vários Jesus em vários lugares, não. Só que a energia de Jesus ela é tão grande, é como se fosse realmente o sol, irradia para os lugares e cobre, né? A energia de Jesus, por exemplo, cobre todo o globo. Então todo mundo, igual eu falei, desde mim, desde você, desde o cara lá na Índia, o cara lá na Rússia, eles podem ter acesso à energia de Jesus, basta querer, claro, né?
porque Jesus está sempre conosco, mas só existe um Jesus. Isso é muito importante pautar, gente, porque eu vejo que as pessoas questionam e é um assunto muito comentado hoje em dia, nos dias de hoje. Toda essa questão do multiverso e de diversas realidades, as pessoas acabaram entrando em confusão mesmo, né? Em questionamento sobre isso, mas essa pergunta esclarece tudo, tá? Então, agora vocês já sabem. E aí ele faz até uma pergunta anexa, tá? Ele pergunta o seguinte: todos os espíritos irradiam com igual força? Ou seja, todos os espíritos conseguem irradiar com a mesma força? Ele fala aqui, longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Então, igual eu falei, pessoal, Jesus está... a energia de Jesus, gente, cobre todo o globo. Cobre. Mas agora a minha energia, por exemplo, não cobre todo o globo, porque eu estou longe de ser igual a Jesus. Eu ainda sou um espírito muito atrasadinho que está buscando aprender. Né? Agora, por exemplo, se a gente pega Chico Xavier, se já não for um espírito puro, já está quase lá. E certamente a energia dele já alcança todo o globo, ou quase todo o globo, entende? Então, assim, cada espírito é uma unidade, olha só, uma unidade indivisível. Mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Então, o espírito não precisa se dividir em vários, ou seja, não precisa ter vários Jesus, né, para poder passar o pensamento dele adiante. Não, um só dele já consegue fazer tudo isso, né, dividir os pensamentos e tudo mais. E ele conclui que é nesse sentido unicamente que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Então é só nesse sentido que a gente pode levar que os espíritos, né, se dividem, não é se dividir, é só irradiar os pensamentos de diversos lugares, sendo um só. Tá, é só isso, mas o espírito não se divide e não existe, por exemplo, Vitória, não existe outras Vitórias vivendo em outras realidades e multiversos e coisas desse gênero, como hoje em dia é muito comentado e muito discutido. Não, isso não existe, tá? Só existe uma de mim vivendo exatamente agora, gravando exatamente esse vídeo, esse horário, tá? Mas um dia, se Deus quiser, quando eu já tiver avançado muito a jornada da minha evolução, o meu pensamento e a minha energia poderá irradiar para mais pessoas, para mais espíritos, como vocês também, tá bom? Pessoal, semana que vem nós vamos entrar na conversa sobre o perispírito. Então, esses temas, gente, do Livro dos Espíritos, acho que são os mais interessantes, né? Porque explica mais sobre o espírito e o perispírito. Então, aguardo vocês semana que vem aqui. Um beijo, tchau!